Hallöchen, Leute! Herzlichen willkommen! Então, hoje vamos ter aqui nossa aulinha de revisão, nossa segunda revisão, ok? Com vocês, Neno multiplicando conhecimentos. Espero que vocês estejam aprendendo esse tão querido alemão, né? E aí, preparado para mais uma aulinha? É isso aí, com vocês. 14. Lektion. É isso aí, pessoal. 14. Lektion. Wiederholung und Erklärungen. Ou seja, é uma revisão e explicações, né? Hoje separei alguns pontos aqui do que a gente tratou nessas últimas aulas e trouxe para esse momento de revisão para a gente adentrar um pouco naquela visão mais geral, para de fato você observar que está aprendendo o alemão, beleza? Então, fica por aí, vamos lá. Agora, trago aqui para vocês algumas notas explicativas, quer dizer, vou tratar com vocês, né? Juntinho, vamos lá. Bom, nossa aula 14. Lektion. Também vou trazer em um dos pontos os números, as construções dos números aqui de forma mais explicativa, assim, escrita, né, que facilita muito mais aí para vocês, né, que estão acompanhando pela primeira vez esse idioma alemão, tá lá? Construção das frases alemãs. Pessoal, eu trago assim, construção da frase alemã, justamente para demonstrar que, em alguns momentos, é de fato como a gente trata no português, beleza? Então, vamos aqui, ó. Se eu escrevo Neno kommt, Neno kommt aus Brasilien. Neno kommt aus Brasilien. Ou seja, aqui eu expresso, tá, uma frase igual no português, né? O sujeito, o verbo e o seu complemento, tá? Então, Neno vem de Brasília. Quer dizer, Brasil, desculpa. Brazilian, é porque o som se parece mesmo, tá? Então, aqui eu tenho, né, a figura da nossa primeira posição, tá? Ó. Primeira posição, segunda posição, e o restante, que é o complemento, assumindo aí a sua terceira posição. Observar muito mesmo, eu enfatizo bastante, é essa posição, certo? Do alemão, a segunda. Por quê? É onde o verbo ele vai ficar representado. Aqui nessa frase que eu estou demonstrando, uma frase declarativa, né? Ela fica igual ao nosso português, né? Exemplo, tem um outro aqui. Eu trago Sie sprechen gut Deutsch. Ou seja, olha aí, ó. Sie sprechen gut Deutsch. Ok? Estou dizendo, ó, Sie sprechen gut Deutsch. Você fala alemão bem, né? Você fala bem alemão, ok? Bom, gut, bom, ok? Sie sprechen gut Deutsch. Olha só o que temos aqui ainda, né? Ó, frase declarativa, primeira posição, o verbo assumindo a segunda posição, beleza? Isso em uma frase declarativa do alemão, ok? Assim o seu complemento, né? Gut, bom, Deutsch, alemão, beleza? Então, enfatizando, né, isso aqui que vocês viram, agora vamos partir para uma pergunta, para demonstrar que esse verbo agora vai mudar em uma frase, no caso aí, interrogativa, tá? Mas em frase declarativa, dessa maneira, tá bom? Já aqui nessa frase interrogativa, eu já coloco, ó, kommt, não é kommt, certo? É kommt. Esse M mudo, né? Sem uma vogal. Kommt. Botar aqui Herr
Kommt Herr Neno. Senhor Neno, olha aqui. Top, né? Kommt Herr Neno aus. Agora eu vou colocar ó, Deutschland. Ops, tô vendo que não tá saindo lá, né? Então, vamos reduzir aqui um pouquinho. Pera ainda, pessoal. Opa. Erro técnico. Pronto, aqui deu, né? Kommt Herr Neno aus Deutschland? Kommt Herr Neno aus Deutschland? Então, aqui acontece a inversão, porque, ó, esse símbolo aqui, né, a gente tem que deixar expresso, porque é uma interrogação, beleza? Uma frase interrogativa. Sendo assim, há uma inversão do verbo, tá? O verbo aqui ele vai assumir de fato a posição número 1, a primeira posição, tá? Só que nas frases declarativas, pessoal, deixa eu até colocar um outro exemplo com aquela outra frase, né? Eu utilizei Sie sprechen gut Deutsch. E agora eu já faço a pergunta, né? Ó, começou a frase, eu estou botando o S maiúsculo aqui, tá? Sprechen Sie Deutsch? Né? Você fala alemão? O senhor, né? Isso é uma maneira de falar, por isso que o Sie está com a letra S maiúscula, porque é uma maneira de falar de forma mais educada, né? Então, sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão, ok? Aí, se responder, ó, ja. Lembrando, viu, pessoal? Ja, um J aqui, né? Ja, ou então, nein. Ja, nein. Se eu falo ja, eu spreche Deutsch. Ou nein, ich spreche, segunda posição, ó, spreche nicht, que é o não, né? Nicht Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch. Ou um pouquinho, quem lembra? Ein wenig, né? Ou ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ou ein wenig. Ok? Então, temos aqui, novamente, né, assumindo a primeira posição e o restante por si uma frase interrogativa, tá bom? Pessoal, só que agora a gente trata a peculiaridade, né, o fato típico do alemão. Ao formar uma frase declarativa, o interessante é porque vocês podem começar por um complemento e até mesmo pelo advérbio, tá? Eu trago aqui alguns exemplozinhos, deixa eu ver aqui um exemplo. É uma frase declarativa, tá? Ó, quando estou perguntando, né? Sprechen Sie Deutsch? Fala alemão? Eu vou dizer, claro. Então, na Tür. Na Tür, esse U é com trema, né? Türlich. Natürlich. Spreche ich. Natürlich spreche ich Deutsch. Ok? Olha só, pessoal. Eu estou agora utilizando uma frase declarativa, não é essa interrogativa para haver a inversão do verbo. Só que, como observado, olha aqui, o verbo assumindo a sua segunda posição, que é de fato, vai ficar aqui, tá? Ó, segunda posição, tá? Natürlich spreche ich Deutsch. Outra maneira, então, vielleicht, né? Vielleicht, que é outro, talvez, tá? Ó. Vielleicht. Vielleicht. Talvez ele venha da Alemanha, né? E no caso, falando do exemplo anterior, né? Que é desse aqui, ó. Herr Neno, ele, né? Vielleicht kommt. Kommt er, ele, tá? Ó, ele, aus Deutschland.
Deutschland. Com D no final, tá? Vielleicht kommt ele, kommt aus Deutschland. Ok? Então, olha só, segunda posição. Isso eu deixo bem enfatizado porque a pessoa pode, né, tipo, achar que não pode colocar isso, o verbo tem que vir sempre no começo, mas não, no alemão esse fato típico é isso, ó, é de ficar na segunda posição, tá bom? Para enfatizar, eu coloco aqui também, ó, por exemplo, um complemento, tá? In vier quer dizer, ó, 4. In 4 Monaten. In 4 Monaten beginnt. In 4 Monaten beginnt meine Arbeit. Olha aí, ó. Em 4 Monaten. Ou seja, isso aqui tudo é um complemento, né? Em 4 meses. Em 4 meses. Segunda posição, ó. O verbo tá sumindo ainda. Em 4 Monaten, assim, aqui é o complemento, né? Beginnt. Então, já assume aqui segunda posição da frase declarativa. In 4 Monaten beginnt meine Arbeit. Meine Arbeit. Eu boto meine porque Arbeit, no português, né? Fica até aquela pergunta, né? Mas professor, trabalho é masculino. Não no alemão. Trabalho aqui no alemão é feminino. Por isso, ó, esse ezinho aqui, tá bom? No final. Opa, não sei se não estão vendo. Esse ezinho aqui, né? Ó. Meine Arbeit. A trabalho. Não é o trabalho, certo? In 4 Monaten beginnt meine Arbeit. Então, isso aqui é um ponto já que eu deixo aí enfatizado, pessoal, para vocês. Espero que tenham entendido. E agora vamos prosseguir aqui para mais um outro ponto de revisão. Esse ponto que eu trago agora é o artigo indefinido negativo. Isso aqui é diferentão, né? Artigo indefinido negativo. Porque, olha só, quando eu digo o meu pai tem um carro, tá? Isso, uma frase aqui, tá? Mein Vater, pai, né? Vater, hat, tem, ein Auto, ok? Mein Vater hat ein Auto. Então, meu pai tem um carro. Olha a frase, tá? Agora, isso, hat ein Auto. Quando eu digo ele não tem carro, aí eu já uso o artigo indefinido negativo, tá? Ele não, ele já nega esse numeral em si que foi representado, na verdade, um carro, né? Um carro no artigo indefinido, tá? Aí eu uso dessa maneira, ó. Mein Vater hat. Agora vem o artigo indefinido negativo, kein Auto, ok? Kein. Então, temos essa palavrinha aí, ó. Kein Auto, certo? Kein é nenhum, né? Para dizer mesma coisa de nenhum, tá bom? Se eu digo você, né? Tu tens um trabalho, então, du hast eine Arbeit. Du hast eine Arbeit. Né? Tu tens um trabalho feminino, né? Então, o keine, para dizer você não tem um trabalho, então seria du hast. Agora não vem o nicht, tá? Para negar, e sim utiliza esse artigo indefinido negativo. Keine Arbeit.
Arbeit, ok? Legal observar aqui, pessoal, porque quando não tem, né, mencionado um artigo, no caso, seja ele indefinido, conforme estava aqui nesse exemplo acima, tá? Eu também, para as palavras que não precisam, né? Por exemplo, você tem tempo. Eu não vou dizer você tem um tempo, dois tempos, né? Essa questão. Então, quando eu quero negar você não tem tempo, aí sim eu utilizo esse artigo também indefinido negativo. Por exemplo, o senhor tem tempo, né? Sie haben, e tempo é Zeit. Sie haben Zeit. Agora, se eu quero dizer o senhor não tem tempo, eu utilizo justamente o artigo indefinido negativo. Não é o Sie haben nicht Zeit, tá bom? Mas sim, Sie haben, Sie haben keine, que é die Zeit, né? É a tempo, tá? Outra palavra aí que não condiz igual ao português, né? O gênero, no caso aí, ó. Keine Zeit. Então, Sie haben keine Zeit. Né? O Senhor não tem tempo. Beleza? Deixa eu ver aqui outro exemplo que eu posso trazer para vocês. O Senhor... Isso, o Senhor bebe uma cerveja, tá? Bebe cerveja, né? No caso. Sie trinken, o verbo beber. Lembram aí, né? Trinken. Sie trinken cerveja. Bier. Sie trinken Bier. O senhor bebe cerveja. Agora, o senhor não bebe cerveja, ou então vou dizer eu não bebo cerveja, eu já utilizo ich trinke kein, opa, é Bier, então é kein Bier. Ich trinke kein Bier, ok? Dando para entender mais ou menos esse artigo indefinido negativo, que é justamente no português não se usa, né? A gente de fato nega, né? E pronto. Aqui no alemão, você utiliza esse artigo indefinido negativo nessas condições que você não tem ali sequer mencionado, né? Um artigo, né? Como esse do tempo, né? Você tem tempo, não precisa dizer um tempo, dois tempos. E quando eu digo não tem tempo, ao invés de negar, né, no caso, o próprio verbo, eu já utilizo esse negativo para o substantivo, tá bom? Beleza aí? Então, vamos seguir. Eu vou passar aqui para o plural, só que é o seguinte, aqui o artigo, olha só, é legal mencionar isso porque o artigo definido no plural, indefinido no caso, o artigo indefinido no plural, ele não existe, tá? No alemão, se eu digo assim, ó, você tem uns amigos, eu apenas digo você tem amigos, ele não existe eine Freunde, ok? Então, quando eu nego, nesse caso, aí sim eu posso utilizar também esse artigo indefinido negativo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu boto ich habe, eu tenho essa maneira aqui, ó, uns amigos, Freunde. Essa maneira já não vai existir no alemão, tá? Não existe esse artigo indefinido, no caso, botando no plural em alemão, beleza? No plural ele se escreve igual como se fosse feminino, só que tem essa terminação aqui, né? Freunde, tá bom? Já negando, né? Ich habe, aí agora vem keine Freunde, né? Eu não tenho amigos. Aí sim é mencionado esse artigo indefinido negativo. Beleza? Ich habe keine Freunde.
Então, vamos seguir, né, pessoal? Outra folhinha aqui só para limpar e colocar outro tópico aqui para vocês. Essa é a parte que a gente tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção para a gente progredir. Nesse tópico agora, dessa revisão, eu falo sobre verbos. Os verbos, pessoal. Olha que legal, né? Então, já vi que vocês tiveram em contato nessas aulas, nessas primeiras. Na verdade, já estamos caminhando legal, né? Já tivemos 13 lições, 14ª agora com essa. Muitas palavrinhas, muitos verbos já foram passados. Só que vamos entender, prestar atenção como ele se comporta. Por quê? No alemão, a gente tem o que se chama os verbos fracos, ok? E os verbos fortes. Quando eu digo verbos fracos, são os verbos regulares, tá bom? Regulares. E os fortes são os irregulares. Beleza? Pessoal, uma coisa eu te digo, vamos lá. Somente, tá? Eu enfatizo isso, porque é somente com a prática, pessoal. Somente com o costume, lendo, aprendendo ali constantemente, todos os dias esse pouquinho que a gente está passando por aqui, vocês de fato vão ter um contato e memorizar de uma forma bem natural qual verbo é irregular ou não. Às vezes, a gente vai ver aqui que ele se comporta nas mudanças de vogais, tá? Às vezes o E passa para I, se não, o E passa para um A com trema, que tem aquele som de E também, né? Ou se não, o próprio E se transforma em IE. Vou mostrar alguns aqui, justamente já para vocês iniciar a observar essas mudanças, tá bom? Só que o legal de tudo é que os verbos, eles ficam na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, segunda do plural, né? Então, ela se mantém, tá? Igual no infinitivo. Eu trouxe isso em outras aulas, mas a gente vai observar aqui mais, só para enfatizar, tá? Porque, olha só, vamos aqui com calma, pois, na verdade, né, os verbos, esses fortes e irregulares, eles serão observados mais quando a gente estiver estudando o quê? Um imperfeito, ou se não, um pretérito perfeito composto. Nesse caso, eu não vou adentrar agora, tá? Porque estamos apenas na nossa segunda Wiederholung und Erklärung, que é revisão e explicação. Nossa segunda, né? Zweite. Então, eu faço vocês observarem o seguinte. Olha aqui, essa própria palavra, próprio verbo sprechen, que é falar, a gente tem o seguinte, ó. Temos ele no infinitivo, sempre o verbo no infinitivo termina com EN, tá? Sprechen. Então, o que fica, né, dessa parte aí, ó, para trás, é o radical. Nesse caso, quando eu coloco, no caso aí, ó, olha só, esse ezinho aqui, tem hora que ele se comporta de quê? De uma mudança para o i. Nesse caso, vai acontecer isso, ó. Eu, tá? Então vai ficar regularmente, né? Escrito aqui, ó. Ich spreche, eu falo. Agora, tu falas. Então vai ficar du sprichst. Sprichst. Tá vendo? Sprichst. Então tem ainda aqui, né? Du sprichst Deutsch. Então, tu falas alemão, Deutsch, ok? Du sprichst. Tá vendo o que? O E, ele se transformou aqui em I. Beleza? Olha aqui, agora temos o verbo sehen. É o verbo ver. Terminou em N, verbo ver, ok? Eu tenho, ó, ich sehe.
né? O radical, então ele na primeira pessoa do singular fica assim, então. E olha só, o é agora ele vai se transformar em IE. Isso não é uma regra, é conforme vocês aprendem de fato o verbo, tá? Ó, du siehst, ok? Então vai ficar siehst. Beleza aí? Du siehst, tu vês. Du siehst. Então, se eu fosse er, né? Er, no caso, esse S vai sair, né? No caso, isso aqui é uma representação da segunda pessoa do singular, tu aí, ó. E se fosse para o er, sieht. Er sieht. Ele vê. Er, sie, né? Ela, sie, sieht. Sie, sieht. Ok? E agora eu mostro um verbo partir, né? Sair com algum veículo, por exemplo, de carro, né? O verbo é fahren. Então, eu digo, ó, ich, do mesmo jeito, radicalzinho ali, aí coloca o é, né? Ich fahre du. Agora, o a, né? Esse a, ele vai se transformar em é, só que o é com trema, tá? Du, olha só, vai ficar um ézinho com trema. Fährst. Opa. Du fährst. Então, er fährt. Er fährt. Ok? Er fährt. Ele parte, né? Ele vai. Du fährst. Er. Sie, ela. Sie fährt. Tá bom? Então, olha só, né, essas mudanças. Por exemplo, eu trago outros aqui, um exemplo igual ao do Z, que é do schlafen. Não, aqui vai ficar schläft. Então, vamos lesen, certo, pessoal? Ó, se eu tenho o verbo, vai ficar igual esse daqui, tá? Ó, vou até trazer assim, ó, que é o lesen, do verbo ler. Então, ich lese. Agora vai ficar, ó, ele, liest. Ok, ó? E liest, liest. Beleza? Se eu utilizasse schlafen, que é do verbo dormir, né? Schlafen. Schlafen. Então, eu iria colocar aqui, ó, ich schlafe, né, na primeira pessoa, igual, só tira um N. Agora, ia ser schläft. Com aqui, ó, schläft. Schläft. Ok? Esse aqui, né, é um F e um T, tá bom, pessoal? É um F e um T. Schläft. Schläft. Beleza? Então, agora eu demonstro que vocês já sabem o seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui o verbo de novo, sprechen, né? Sprechen, falar, tá? Falar. Ich spreche, ok? Du. Agora vocês já sabem, né? Ali, ó, sprichst. Sie ou es, que é o neutro, né? Spricht. Spricht. E agora, quando eu digo via, nós falamos, via, aí vocês já sabem, terceira pessoa do plural, ele fica regular, né? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa também do plural, terceira pessoa também, ó, via, sprechen, sprechen, né? Nós falamos. E eu coloco eles ou elas é sie. Sie sprechen, do mesmo jeito. Sprechen. E se eu fosse falar o senhor, também do mesmo jeito. Sie sprechen. Ok, pessoal? Olha que bacana, né? Isso sim é uma conjugação aí, ó. Um verbozinho falar. Ich spreche Deutsch. Sprichst du Deutsch? Tu falas alemão? Né?
Vamos falar no coloquial. Tu fala alemão? Beleza, né? Vamos seguindo. Vamos aqui no verbo que eu disse há pouco, que é o schlafen. Schlafen. É o verbo, olha só, dormir, né? Então, eu vou fazer aqui na sequência, tá? Ich schlafe. Ich schlafe. Aí o du. Tu dormes. Olha só, vai ficar sh. Agora, esse daqui é aquele que eu disse que o A fica é. É um A com trema, né? Então, du schläfst. Schläfst. Du schläfst. Essa é a marca do da segunda pessoa do singular. ST. Schläfst. Ok? Então, er, sie, ou seja, ele, ela, ou ele, ou ela, neutro, né? Schläft. 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 Legal que do radical, né, aquele final EN, sai e acrescenta só o T na terceira pessoa do singular. E olha aí, ó, o verbo é irregular, tá? Ou seja, um verbo forte do alemão, chamado assim, mas as pessoas aqui, né, para baixo, via sie, eles ou elas, ou o sie do senhor, forma cortesia, vai ser de forma regular, igual o infinitivo. Schlafen, wir schlafen, sie schlafen e o sie também schlafen. Ok? Professor, tem diferença de som para dizer o senhor ou então eles, elas, que é justamente o sie? Não, pessoal, tá? Não tem diferença, o som é o mesmo. Sie, ó, eu digo sie schlafen, né? O senhor, porque isso vai depender muito do contexto, né? Sie schlafen heute zu viel, né? Quer dizer, você dorme muito hoje, né? Então, quando eu digo eles ou elas, então, dependendo ali da conversa, de um contexto, eu digo, né? Sie schlafen heute zu viel. Mesma frase, só que eu estou dentro de um contexto dizendo que elas, né? Elas ou eles dormem muito hoje. Beleza? Então, pessoal, aqui é aonde eu digo que Nenomultiplicando Conhecimento se despede aí dessa Wiederholung und Erklärung, tá? Eu quero aí que vocês, né, sigam aí e tirem suas dúvidas, tá? Aos poucos a gente vai engrenando aí, trabalhando mais nesse idioma, que a priori pode ser difícil, mas depois se torna já fácil, vocês vão estar conversando, né? Vamos tirar depois aí, quem sabe, momentos para conversar no alemão. Eu vou depois fazer um grupo justamente para a gente trabalhar mais, né, esses contextos, mandar áudio, observar um pouco, né, também aí como é que está indo essas repetições de vocês quando eu estou falando alguma palavra em alemão, beleza? Então, pessoal, por aqui eu me despeço aí de vocês. Tschüss, bis dann, 15. Lektion, logo mais, que é a 15ª lição. A gente vai ter já aquelas conversinhas. Hoje não trouxe aí aqueles textos para a gente trabalhar, mas é só apenas de 7 em 7 aulas. A gente traz aqui uma revisão para não ficar muito pesado, né? Porque senão não tem essa calmaria de apenas observar o que estamos aprendendo. Antes de mais nada, vamos lá, né? Bis zum nächsten Mal. Valeu, pessoal. Tschüss!